Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. E dando sequência a esta noite, agora teremos captação de recursos com Fabiano Ferreira. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui falando com vocês, dividindo um pouco mais de conhecimento. É um prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês. E agora vamos falar sobre captação de recursos. A captação de recursos, por evidentes razões, ela é a busca por financiamento para alguma ação que a gente tem interesse de fazer, seja ela cultural, de saúde, esportiva, enfim. A gente tem uma ideia e a gente quer financiar ela e a gente vai captar recursos para garantir esse financiamento. Então, a captação de recursos, ela tem muitas maneiras. Vamos falar mais focado, obviamente, na área cultural, mas ela tem N maneiras. Inclusive, o meu amigo Bruno vai estar aqui ajudando a explicar algumas dessas maneiras. Che, voltemos. Opa, meu patrão, tudo bem, chefe? Cara, eu tenho aqui, especial pra ti, a rifinha da nossa invernada, cara. 10 pilinha, mega promo, tá? Grandes prêmios. Uma Caloi 12 marcha, um quarto de ovelha e um faro de latão de polar. O que a gente pensa quando se fala em captação de recursos? Ah, aquela pessoa faz captação de recursos, aquele outro vai captar recursos para um projeto. A gente pensa que o cara tá lá na Ambev conversando com o diretor para pegar um patrocínio de 1 milhão. Mas a captação de recursos, ela parte desde a rifa que a gente vende para o nosso grupo, para a nossa ação. Ela é uma captação de recursos e, como eu falei, ela é uma venda. Bom, pessoal, a gente do Arte Nativa aqui, a gente está fazendo uma rifa para ajudar o grupo, assim, né? O prêmio tá aqui, ó. Tá? Só que tem que vir buscar aqui na Califórnia e consumir aqui, não tem como levar, mas quem quiser tá na mão, ó, baratinha a rifa, $2. $2. Só vai gastar um dinheiro depois com comida, assim, porque dá um pouco de fome, né? Dá uma larica braba, mas tá legal. Famosa Larissa. Larissa. A pessoa que tá adquirindo aquela rifa, ela não tá simplesmente dando um valor. Vejam, por exemplo, eu vou deixar aqui no canto o meu Pix. Vai estar aqui no canto da tela. Vamos ver quanto eu consigo captar de recursos. Então, começando agora. Tá aqui o Pix. Vamos ver quem que, por livre e espontânea vontade, vai me fazer um Pix agora. Ou daqui a pouco, ou o vídeo vai estar online aí por tanto tempo. O Pix vou procurar manter o mesmo para estar ajudando vocês. Então, quando a gente vende uma rifa, a gente, de certa maneira, a gente está vendendo a esperança para a pessoa de que ela talvez possa ganhar um prêmio, ou muitas vezes até vendendo a paz da pessoa, que a gente vai parar de incomodar ela para fazer essa venda. Então, a rifa, nós temos, ela é uma coisa interessante para captação de recursos, porque ela permite números infinitos. A gente pode rifar alguma coisa e imprimir 1 milhão de números a R$1. Aí é outra coisa muito importante para a captação de recursos, que é o nosso network, são os contatos que a gente tem.
Vamos imaginar que eu vou vender uma rifa para cada amigo meu do Facebook, que de certa forma é um network, então são muitas pessoas. Então, quanto mais pessoas eu conheço, mais possibilidade eu tenho de fazer uma captação de recursos, principalmente através, por exemplo, de uma rifa. Bom, a rifa ela tem diversas possibilidades. Como eu falei, ela tem números infinitos, mas depende da gente, dos nossos contatos, fazer a venda. E como eu falei, a captação de recursos é, na verdade, uma venda. Então, vai da gente ser um bom vendedor. Tanto da rifa, eu sempre vendi rifa no sentido de que a pessoa está comprando a rifa, não é para ganhar o prêmio, porque são muitos números, ela não vai ganhar. Mas ela vai estar me ajudando e no futuro, quando precisar, eu vou estar ajudando ela. Então, eu sempre fui um grande comprador de ingressos e de rifas também. Outra forma também de captação de recursos é a venda de ingressos para as ações que tu promove. Tu pode promover um show, enfim, uma apresentação e fazer a venda desses ingressos. Em 2016, né, o Arte Nativa foi para Portugal e eu paguei a minha passagem, a passagem da minha esposa e mais uma ajuda para a passagem dos músicos, apenas vendendo ingressos para o nosso show que aconteceu lá no Dante Baroni. Eu trabalhei bastante, obviamente, dá trabalho, mas os meus contatos que eu tinha, que eu tenho, e cada vez a gente vai aumentando mais esses contatos, fazem bastante diferença. Então a venda de rifas e de ingressos é a base, eu acredito, tanto para quem é de CTG, qualquer grupo, qualquer ação, não digo menor, mas as ações que estão começando são 2 produtos básicos assim para começar. Ô, meu patrão, olha aí que eu tenho aqui, ó, ingressinho da nossa pré-estreia pro Enarte, R$150, carreteirinho de char que a gente vai dançar, vai ser uma loucura, cara, compra aí, velho. Outra coisa interessante também é a questão de vender produtos onde tu agrega o valor, tu revende produtos, mas de que maneira? Por exemplo, tu pode vender um produto com a logomarca da tua instituição, ou se tu é, eu tenho uns grandes amigos aqui de Viamão, que a filha deles é atleta, e eles vendem camisetas com a marca dela a rodo. O pessoal, claro, compra muito, porque são produtos bons e não é um valor absurdo, mas também para ajudar. Então, é outra coisa que a gente pode agregar. Tem gente que compra a pizza congelada, revende, vai no distribuidor e revende para os próprios integrantes ou familiares dos integrantes, seja do CTG, grupo de dança, de teatro, do que for. É outra maneira interessante de se fazer uma captação. Opa, meu patrão, ó, pizzazinha da invernada, 40, vamos levar, mega promo aí. E aí, assim a gente vai subindo, vai aumentando, né, as possibilidades, e aí começa a questão do marketing, que também é um produto que a gente está vendendo. Se a gente fez a própria rifa que a gente faz, a gente pode agregar valor ou pode, de certa forma, subsidiar ela. Por exemplo, se o prêmio for sem custo, a gente pode fazer uma permuta, dizer para a pessoa, olha, tu me dá o prêmio, eu coloco a tua marca na folha da rifa. Da mesma forma, o ingresso para o show, olha, eu vou fazer esse show, eu vou gastar X, tu me ajuda para pagar o teatro, para imprimir os ingressos, para fazer alguma coisa, e a tua marca vai estar lá no show. Essas são as formas que aí já começa a envolver a estratégia de marketing de quem está te apoiando. Aí a pessoa, o produto que ela está comprando não é o produto em si, por exemplo, uma rifa ou um ingresso, uma camiseta, uma jaqueta. Não, aí ela já está buscando um retorno que para ela vai ser maior do que a satisfação de ter o bem ou de assistir o show. Nós
em 2019, quando nós fomos na Caravana Farroupilha, nós conseguimos financiar todo o combustível da viagem vendendo camisetas do grupo, né? As camisetas personalizadas que a gente mandou fazer para o grupo. E a gente nota que quando a gente chega com uniforme, qualquer coisa assim diferente, as pessoas gostam muito. E ainda mais tendo a marca do Brasil, do Rio Grande do Sul, o pessoal se interessa bastante. Então a gente conseguiu vender e a questão cambial também ajuda muito, porque daí vender uma camiseta que a gente paga R$30 aqui e vender a $30, né? A gente agrega muito valor. Mas se é dentro do Brasil, até mesmo dentro do município, a gente consegue daqui a pouco vender a R$40, R$50 e agregar um valor também aí de 30% em cima do que do bem que a gente pagou. Então, a questão do marketing, ela começa a ficar, o patrocínio começa a ficar melhor. Então, quando a gente começa a envolver o marketing e consequentemente, valores maiores de retorno ou contrapartida melhores para quem está fazendo o aporte, a gente consegue ter um retorno maior. E quando a gente fala em marketing, em expor a marca das pessoas, elas querem associar as suas marcas a grupos, empresas, associações que tenham também boas práticas. Bom, como eu disse, a captação de recursos ela é uma venda. A gente está vendendo algo para as pessoas, então a gente precisa ser um bom vendedor. E a maneira como a gente apresenta o nosso produto é muito importante. Vou dar um exemplo para vocês de quando eu faço as captações para o Arte Nativa. No início eu mostrava que o fim era que a pessoa vai estar patrocinando uma ação onde o grupo vai para o exterior, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e eu notava que as pessoas, a visão dos possíveis patrocinadores era: poxa, tu quer dinheiro para viajar para o exterior, tu quer... Então, como a gente apresenta o nosso produto, é muito diferente de tu dizer que eu preciso de dinheiro para viajar para o exterior ou eu preciso de dinheiro para promover a cultura brasileira. Então aí já começa a mudar. E as pessoas buscam também qual é o retorno que elas vão ter. Porque às vezes a pessoa já tem uma verba destinada para o marketing e de certa maneira é um leilão. Uma empresa tem R$10 mil para o marketing. Ela não vai se preocupar tanto o que o dinheiro em si vai ser aplicado, mas a maior preocupação dela é o retorno que ela vai ter. Por exemplo, se ela vai ter uma postagem de um grupo, uma pessoa, uma organização com 1.000 seguidores ou com 10 mil seguidores, ou até mesmo como ela vai poder usar isso nas redes sociais dela. Isso é importante também, e mostrar para esse possível patrocinador como é que ele pode se valer desse produto que a gente está oferecendo, qual é o retorno específico que ele vai ter. Então é muito importante, quando a gente fala de marketing, que a gente apresente para a pessoa tudo definido, como se fosse tudo mastigadinho. Eu preciso de X valor para fazer esta ação, tu vai ter este retorno aqui, essas pessoas aqui, essa aqui, vão fazer publicações nesse sentido, naquele, podem fazer uma apresentação. Então a gente tem que montar já uma espécie de pacote, obviamente com uma folga, porque a pessoa pode pedir mais alguma coisa, outra pessoa, né? Ou nós podemos daqui a pouco apertar um pouco mais também, enfim. Então esse é um dos pontos principais. Isso eu digo assim, para qualquer patrocínio que a gente vai fazer. A gente não se dá conta, mas quando a gente vende um ingresso, as coisas são muito claras. Tu quer R$30 para a pessoa ver um show. Ponto. A contrapartida está clara ali. Então, quando a gente pede um patrocínio maior, as coisas têm que ser ainda mais claras.
Então é muito importante a gente montar sempre uma proposta bem estruturada. E o network é fundamental. Conhecer, a gente ter conhecimento das pessoas, que a gente possa ter acesso diretamente a quem decide na empresa, do que começar por baixo, porque às vezes a tua informação não vai chegar lá em cima. Eu tenho um caso aqui, em 2017 a gente estava fazendo uma captação e eu fui numa empresa de ônibus aqui de Viamão e o gerente da empresa disse assim, isso não adianta. Era um projeto de renúncia fiscal, onde a empresa ela não dá o dinheiro, ela pega uma parte do imposto que ela daria para o governo e destina para o projeto. E então a empresa não teria o que perder, a não ser, como eu falei, aquela concorrência com outros possíveis projetos a ser patrocinado, e o nosso então teria que ser melhor do que os outros, teríamos que apresentar mais contrapartidas. Mas quando eu cheguei no encarregado dessa empresa, o cara não quis nem escutar, ele me recebeu porque um amigo em comum pediu, mas eu comecei a falar para ele, a gente conversou sobre Viamão, sobre isso, sobre aquilo, sobre muitos assuntos, e quando eu comecei a falar realmente no assunto da captação, ele disse, isso aí não adianta, isso aí o transporte coletivo está terminando, o pessoal só quer saber de Uber, que isso, que aquilo, que não sei o quê. Então, e eu dizia, não, mas o imposto que se paga, tu vai abater, e ele disse, não quis saber, assim, enfim, disse, eu vou pegar isso aqui então, vou passar para quem decide, mas eu acho que eles nem vão querer. Então, já se foi para quem decide, se foi para o dono da empresa, já foi dessa maneira. A pessoa que entregou já entregou falando isso, olha, chegou um projeto aí, mas isso aí não vai ter retorno nenhum, isso aí não vale a pena, daqui a pouco a pessoa nem leu. E aí aconteceu que ali uns 30 dias depois, eu consegui acesso ao dono da empresa, que na verdade é dono de todo um grupo de empresas, né? Através da Secretaria de Cultura de Viamão, fui lá e apresentei o meu projeto para eles. Aí o secretário de Cultura, que a gente sabe, né, que a própria secretaria não tem recurso para estar aportando projetos, e se tivesse seria através de editais, enfim, mas esse apoio institucional é importante. É muito importante tu chegar lá, esse é o fulano de tal, ou esse é o fulano de tal que está acompanhado do secretário de Cultura ou do diretor de Cultura, enfim. Isso é importante, as pessoas já te dão uma credibilidade a mais. Mas aí então eu consegui, através da Secretaria de Cultura, acesso ao proprietário dessa empresa. Então nós fomos numa reunião no escritório dele, falamos lá sobre amenidades, sobre Viamão também, enfim, uma meia hora. E aí então, quando ele viu que o horário dele estava apertado, ele disse, bom, então o que vocês têm para mim? Eu peguei a revista que a gente tem do grupo, larguei na mesa e disse, olha, a gente tem esse projeto aqui. E aí eu virei a noite ensaiando o que eu ia falar para ele, o que eu ia... E aí ele só olhou o projeto e disse, é Rouanet, que é a Lei Rouanet no caso. Eu disse sim. Ele disse, é artigo 18, que o artigo 18 é o artigo onde abate totalmente o imposto, porque a Lei Rouanet, isso aí a gente vai ver na última live que vai ser uma live, né? Que vão estar lá produtores culturais que trabalham especificamente com projetos e vão explicar. Mas a Lei Rouanet em si, a gente aprova o projeto e as empresas doam valor. E ela tem duas maneiras, né, que as empresas podem dar. Uma delas, a empresa destina uma porcentagem, ali, por exemplo, ela vai nos dar R$1.000. E esses R$1.000 abate totalmente do imposto que ela tinha a pagar. E a outra opção a empresa tem que vai nos dar R$1.000, mas tem que dar mais 200 ou 300 para o nosso próprio projeto, mas aí tirando do caixa da empresa, sem abatimento, enfim, é um pouco mais complicado. Mas então o proprietário ele perguntou, artigo 18? E eu disse sim. Ele disse, beleza, amanhã tu liga para a contadora. Simples assim. Então a pessoa lá, o proprietário, ele viu na nossa conversa, ele deve ter visto, poxa, o cara, né, se ele está aqui com o secretário de Cultura, ele faz um trabalho, né, no mínimo,
relevante no município dele, então já é uma coisa boa, né? E isso pode ser qualquer instituição, não precisa ser necessariamente, até às vezes é bom a gente nem estar tão junto com políticos em si, porque daqui a pouco o próximo governo tem outro secretário de cultura que vai achar que tu está associado àquele secretário de cultura, enfim, infelizmente é assim. Mas esse apoio institucional é importante. E aí então nós conseguimos, né, um bom apoio dessa empresa, mas assim, e aí depois, dias depois, eu encontrei novamente o gerente lá da empresa de ônibus, e aí cruzei com ele, falei, e aí, tudo bem? Como é que tá? E ele falou, e aí, o teu projeto? Eu disse, cara, deu certo, obrigado pela tua indicação. E aí eu vi que ele fez uma cara estranha, assim, e eu disse, não, eu falei lá com... Aí falei o nome do dono da empresa, né? Falei com o seu fulano lá e, ele, né, deu um baita apoio para nós. E eu vi que ele não tinha passado, sabe? Pela cara dele, assim, deu para perceber. Mas quando a gente chega lá em cima, né, é importante. Muitas empresas maiores, assim, elas têm aquele fale conosco, que às vezes acaba passando por um filtro, né, meio mais difícil de ter um contato, porque devem chegar muita coisa ali. Então a gente vai aprender a chegar direto em quem decide, tá? Que é uma coisa muito importante. Então, para a gente fazer uma boa captação, a gente precisa, então, primeiro entender qual é o produto que a gente tem, porque, como eu falei, é uma venda. O nosso produto, ele é um produto inédito ou é uma coisa que já tem uma frequência, já é de uma companhia, de um grupo que já é tradicional, que tu tem um baita portfólio para mostrar ou não, ou é uma coisa totalmente nova. E aí tu pensa assim, daqui a um pouco é muito mais fácil eu ter uma coisa muito mais tradicional para mostrar do que uma coisa nova. Mas às vezes não. Depende de como a gente monta a nossa apresentação. Então, a apresentação é muito importante. A maneira como a gente monta essa apresentação, como é que a gente vai contar, como é que a gente vai vender o nosso peixe. Isso é muito importante. É fundamental na captação e em qualquer venda. Muitas vezes a empresa precisa desse tipo de marketing, mas não tem noção. Então nós vamos ter que apresentar para a empresa que ela realmente precisa daquilo ali, nessa nossa apresentação. Então, às vezes, o nosso produto em si não é o maior destaque, não é a questão, não é o show, não é a viagem que tem que estar destacada nessa apresentação do projeto. E sim, o que a empresa vai ganhar com isso. O quanto que ela vai poder abater, o que ela vai fazer, a gente daí tem que pesquisar, e aí por isso eu falo do network, a gente começa no espiral a nossa volta e vai ampliando, né? Então a gente começa nos bem conhecidos e assim vai aumentando. Então a gente tem que conhecer a empresa que a gente quer, que a gente está buscando o apoio com essa empresa, e ver, entrar nas redes sociais da empresa, ver se ela faz links patrocinados, se não faz, clica na publicação que ela fez, ver quantas curtidas tem essa publicação. Dependendo de quantas curtidas ela tem, tu vê, poxa, mas a publicação da empresa tem 20 curtidas, o meu grupo tem 30 pessoas, se só os meus parceiros aqui curtirem, vai ter mais curtida do que eles com link patrocinado. Então patrocina o meu grupo que eu te garanto mais curtidas do que tu já está tendo. E aí nesse sentido aí que a gente tem que montar essa estratégia. O que a gente vai oferecer? Às vezes até a gente pode iniciar com uma parceria, dizer, olha, vamos fazer alguma parceria, uma permuta, ou olha só, eu quero precificar o meu trabalho, eu não tenho noção de quanto o meu grupo, qual é o alcance que eu teria, então vamos fazer uma publicação juntos aí, como se tu estivesse me patrocinando só para a gente ver e ter esse alcance para mensurar. E aí a gente foca, claro, nessa publicação ali e a empresa vê, poxa, foi uma boa
fazer essa parceria com esses caras aí, porque dobrou o número de curtidas, ou aumentou o meu número de seguidores, então a gente pode começar por aí. Mas nesses casos são com empresas, né, mais próximas da gente, que a gente pode ter essa flexibilidade de conversar com eles. E aí agora, e as empresas maiores, como é que a gente faz para chegar nelas? Porque é como eu falei, tu vai lá ou no 0800 ou no Fale Conosco, ou no atendimento, e tu chega lá e às vezes tu manda e-mails, não te retornam, nunca retornam, ou chega uma mensagem eletrônica, estamos analisando sua solicitação, enfim. O que eu uso? Como é que eu faço? Primeiro, como eu falei, a gente conhecendo o produto que a gente tem, tu tem que ir em marcas que tenham valores que se associem com o teu produto. Tu não vai, por exemplo, tu vai fazer um show de carros, por exemplo, é o que tu vai fazer, e aí tu vai pedir patrocínio para uma cervejaria. Direção e a bebida alcoólica não combinam, né? Então é isso que a gente tem que buscar, né? Essa ligação entre o que a gente tem para oferecer e quem que a gente vai buscar. Um CTG, por exemplo, obviamente, tu vai primeiro numa marca de erva mate, tu vai primeiro numa loja de pilchas, né? Tu vai começando, como eu falei, vai no espiral, vai pegando círculos, né, mais próximos até chegar naqueles mais distantes, que daí pode ser uma coisa que não tenha nada a ver com CTG, mas tu foca a tua energia, o arranque nesses próximos. E aí como é que a gente chega nessas empresas maiores de uma maneira mais fácil, mais segura? Um programa muito interessante, é um site, na verdade, que é ótimo para essas coisas, que se chama Hunter. Hunter é caçador em inglês, então é hunter.io, tá escrito na tela aí, hunter.io. Terminando aqui a aula, entre nesse site aí, eu já vou explicar como é que funciona. Primeiro eu queria saber como é que tá o Pix. Quem é que fez já o Pix para apoiar a Fundação de Amparo a Fabiana Ferreira? Ninguém, né? Então, se eu disser assim, ó, que eu tô pensando num número agora, de 1 a 10, tá? E a live tá rolando. A estreia do vídeo, né? Então ela tá acontecendo. Se eu disser, ó, aqui atrás tem um quadro que eu pintei. É um quadro bem grande, de 80 por 1,20, né? Mas se eu disser que esse número que eu tô pensando, e vai aparecer o número no final do vídeo para vocês verem como o vídeo está sendo gravado, né? Então que eu já escolhi o número, tá? O número de 1 a 10. O primeiro a acertar o número com o Pix, se fizer R$1, vamos calcular que eu pensei no número 1. O primeiro Pix de R$1 que entrar, aquela pessoa ali vai ganhar um quadro, tipo esse ali, expressionismo bagual, porém menor, tamanho da tela do computador mais ou menos, 50 por 40, enfim. Uma temática assim, expressionista meio campeira. Já começou a pensar na possibilidade de fazer o Pix. Então, como eu falei, é a contrapartida. Agora tu tá pensando, antes tu pensou assim, poxa, vou dar R$1 pro cara pra quê? Vou dar 2, 3, né? E agora tu já tá pensando assim, poxa, daqui a um pouco eu vou dar R$1 ali, porque com R$1, daqui a um pouco eu ganho um quadro. Bem legal. Então, como eu falei, é a contrapartida, assim, tem uma coisa clara agora. E tem a possibilidade, é um sorteio, não é o primeiro que fazer o número. É o primeiro que fazer o número certo, porque senão agora umas 10 pessoas já fizeram e aí entrou ali todos de R$1, então, é o primeiro, meu celular tá lá na mesa, eu não vou fazer porque não vai dar tempo. Não, mas daqui a um pouco tu faz o número certo, então tu ainda tem chance de fazer. Bueno, então, como eu estava dizendo, esse programa, esse site, o hunter.io, ele é muito bom pelo seguinte, como é que a gente faz para ter acesso a essas pessoas que realmente decidem nas empresas. Vamos pensar, por exemplo, na Latam. A gente entra no site da Latam e vê que a Latam é
@latam.com, é o domínio deles. Então a gente entra nesse hunter.io e coloca lá @latam.com.br. E aí vão aparecer todos os e-mails institucionais. Dentre eles vai estar lá, por exemplo, diretoria@latam.com.br, marketing@latam.com.br ou isabelmarketing@latam.com.br. E isso aí, tu consegue copiar o e-mail e enviar e-mail para essas empresas ou para essas pessoas especificamente se apresentando a tua proposta, que para cada empresa tu vai fazer uma proposta bem estruturada mostrando o que a empresa tem a ganhar com isso. Não é só o e-mail chegar na empresa. O e-mail tem que chegar e tem que ter um impacto, a pessoa tem que ver que a tua proposta ela está bem estruturada e pode ser interessante para a empresa. Então, em 2019, na Caravana Farroupilha, eu usei muito isso e tive ótimos retornos. Eu não consegui as passagens aéreas, mas eu tive o contato lá de dentro de uma pessoa que disse, não, aqui de 3 empresas aéreas, né? Então a gente pegou obviamente a melhor proposta, né? Mas todas elas, conversando diretamente com a pessoa lá de dentro, eles já mostraram, olha, a gente não pode te dar as passagens, mas tu faz isso, 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 aquilo ali, tu ganha um super desconto. Enfim, a gente teve um ótimo desconto, uma baita promoção. E além de ter um atendimento personalizado com a empresa através disso, né? Porque aí tu coloca lá, por exemplo, latam@latam.com.br e aí tu vai mandar, tu pode mandar um e-mail para muitas pessoas, o mesmo e-mail daquela empresa. E aí pode que uma pessoa achou mais ou menos interessante, mas aí um colega achou bem interessante quando vê, eles estão falando sobre o assunto. E aí quando tu vê, eles estão falando sobre o assunto, sobre a tua proposta, e pode surgir até a ideia deles, daqui a um pouco, não, mas então a gente faz assim, ou faz de outra maneira, que o que também aconteceu em 2019, que a gente ganhou 12 ingressos para ir num parque lá de Orlando. Através disso, eu apresentei a nossa proposta para eles, mandei para diversos grupos, né, de parques de lá, e aí eu mandei para eles a proposta dizendo que a gente faria uma gravação lá no parque, e eles viram a ideia, viram, poxa, é TV aberta, mas eles também pediram o número de seguidores, somando todos os integrantes do grupo, todas essas 12 pessoas que estariam, quantos seguidores dariam? E a gente teve sorte, a gente está com um dos maiores, para mim o maior humorista do Rio Grande do Sul, né? E um dos maiores do Brasil, que é o Paulinho Michelia, estava junto conosco, que é um cara assim que, né, tem um alcance incrível. A própria repórter que estava com a gente, que é a Lu, também tem muitos seguidores, então a gente conseguiu somar isso tudo e chegou a quase 1 milhão de seguidores. E aí o pessoal já brilhou o olho do pessoal lá, pensaram, poxa, eles vão estar publicando, né? E aí eles viram também que eles queriam promover o safari que eles tinham, que as pessoas iam no parque lá só pensando em montanha-russa. E aí eles pensaram assim, poxa, então vamos aproveitar esse alcance todo que eles vão ter e vamos promover o nosso safari. Então eles nos fizeram uma contraproposta que foi, olha, a gente libera para vocês virem e gravar o que vocês quiserem aqui. Porém, vocês vão ser obrigados a participar do safari que a gente vai promover aqui e vão fazer a reportagem do safari. E aí, obviamente, a gente comprou a ideia e fez a transmissão ao vivo para a TV aberta aqui do Rio Grande do Sul, de lá do safari, dando comida para as girafas. Então, foi uma coisa que para eles depois disseram que deu uma ótima repercussão. E para nós também foi fantástico, né? Foi uma experiência única. Boa tarde! Olha só onde é que eu tô! Tô aqui num safari, no Busch Gardens, que é um parque tradicional aqui de Orlando, né? Tradicional pelas montanhas russas. Tá batendo aqui um vento e olha que parte aqui da Caravana Farroupilha tá aqui acompanhando o pessoal. Aqui a gente consegue até dar comida para as girafas. Olha só, eu vou pegar aqui, vou pedir. Vamos ver. Olha aqui. Outra ferramenta que não é uma específica, mas tem diversas, são as ferramentas de envio de e-mail.
Quando a gente vai fazer uma coisa assim, a gente acaba disparando aí 100, 200, 300 e-mails por dia. E muitos desses e-mails vão direto para o spam da pessoa. Então tem algumas ferramentas que fazem com que o teu e-mail vá diretamente para a caixa principal da pessoa. Isso aí tem diversas, assim, é fácil de procurar. O MailChimp, por exemplo, é uma boa opção. E aí então vai na caixa principal da pessoa e ela ainda te responde o e-mail, né? Te dá a resposta se a pessoa abriu o e-mail, não abriu, daqui a pouco se encaminhou, enfim. É uma baita ferramenta também para ajudar, porque já aconteceu de eu mandar e-mails com um tipo de proposta para algumas empresas e o pessoal não ter retorno nenhum. E depois conseguir contato, enfim, direto ou com algum diretor da empresa e saber que eles nunca receberam aqueles teus primeiros e-mails, que quando eles ficaram sabendo da tua proposta, eles já gostaram. Mas há 6 meses atrás, quando tu enviou os e-mails, eles não tiveram acesso ao e-mail porque foi diretamente para o spam. Então tu poderia já tá começando essa parceria há 6 meses atrás. Outra coisa interessante falando em parceria é a visibilidade, às vezes, que uma parceria te dá. Às vezes não é o dinheiro propriamente, às vezes a pessoa ela não tem o dinheiro ou não quer dispor de uma verba para te dar, mas o fato da tua marca estar associada com uma marca bacana te atrai, te dá uma credibilidade, como eu falei, te mostra que tu tem um trabalho sério e, além disso, pode atrair outros patrocinadores, porque eles veem, poxa, se aquela empresa muito bacana está apoiando esse pessoal aí, eles devem ser bons, essa empresa muito bacana deve ter um bom retorno, então eu vou ver lá se eu tenho condições de apoiar eles também. A própria permuta. Daqui a pouco a gente pode propor uma parceria, sim, a gente pode trocar a divulgação por produtos, né? Tem muitos influencers que estão fazendo esse tipo de parceria e a gente tem muitos influencers que estão fazendo esse tipo de parceria, é bacana de começar assim. Claro que não vai manter o teu produto, enfim, ou a tua iniciativa, né? Não vai se manter com parceria, mas às vezes é uma boa para começar, para te ter esse primeiro acesso com essas empresas ou com essas pessoas que realmente podem estar decidindo alguma coisa. Bueno, pessoal, então, basicamente assim, a captação de recursos é isso, como eu falei, é uma venda e a gente tem que saber o produto que a gente tem e como que a gente vai poder estar vendendo ele para as pessoas. Eu mostrei aí algumas ferramentas interessantes, né, que a gente pode usar. E, como eu falei, até formas de abordagem. Mas o principal é ser um bom vendedor ou aprender. Às vezes a gente aprende, o pessoal gasta uma grana com curso de captação de patrocínio, quando às vezes um curso de vendas é mais barato e é praticamente a mesma coisa, né? Então, pensem nisso sempre. Vocês estão vendendo alguma coisa. Então, tu tem que saber o que tu está vendendo e o que esse produto vai trazer de retorno para quem está comprando, para justificar esse investimento que ela está fazendo. Não esqueçam, no dia 2 a gente vai ter então uma roda de conversa virtual, onde a gente vai estar falando com o pessoal que entende bastante Lei Rouanet, entende de LIC, de diversos projetos culturais, até mesmo dos editais, né, que está tendo bastante agora através da Aldir Blanc. Então, dia 2 vai ser ao vivo, vocês podem estar enviando suas perguntas lá nos comentários. Qualquer dúvida que vocês tiverem através aí dessas maneiras de abordagem com as pessoas, como montar daqui um pouco um portfólio do teu produto, seja ele um produto inédito ou um produto que já é recorrente, né? Enfim, para patrocinar uma companhia de danças, um grupo de teatro que já faz um trabalho há mais tempo, ou não, eu decidi que agora eu vou criar um show, eu vou contratar os artistas, enfim, tem formas, né, da gente vender essas ideias. Vocês já devem ter assistido, se não assistiram, fica a dica para vocês. Eu falei também sobre planejamento, tem outro vídeo aqui no canal que fala sobre como planejar essas ações, né? Então, na verdade,
todo o seminário cultural ele funciona como um planejamento, enfim. Nós começamos falando sobre o planejamento, que é onde a gente tem a nossa ideia e a gente vê onde a gente quer chegar. Depois disso, então, agora a gente está falando sobre a captação de recursos, que é como a gente vai captar dinheiro para chegar lá no nosso objetivo. Mas a gente também vai falar sobre montagem de folders e banners, que serve também para a gente captar recursos. Porque a gente tendo um bom material para apresentar, um material bonito, que chame a atenção, faz diferença na hora de captar um recurso. A gente tem também a oficina de gravação de vídeo, de edição de vídeo, que também é muito importante para a gente para o nosso trabalho estar aparecendo com mais qualidade. A gente tem a oficina de fotografia, que também é fundamental, fotografia e edição de imagens. Então, a captação de recursos, na verdade, ela é uma das coisas mais importantes, né, de um projeto, mas esse projeto ele tem que estar bem estruturado. A gente tem que ter, como eu falei, como é que a gente vai montar um portfólio se a gente não sabe alinhar umas cores no próprio portfólio. Então, todas as aulas aí são importantes, todas vão estar disponíveis para vocês. Se tu ainda não te inscreveu, nas próximas que vão ter, te inscreve. Se já passou o tempo, esse vídeo aí, ele está disponível, então, no YouTube. Acessem no canal, tem todos os cursos ali, vocês vão crescer muito aprendendo com eles, tá bom? Um abraço, o número é 7, pensei agora, é um número que não ficou muito alto, muito baixo, né? Enfim, então 7 pila, quem botou 7, se tu foi o primeiro a botar 7, tu ganhou o quadro. Aí tu me diz, tu quer um cavalo, tu quer um gaúcho, tu quer um gaiteiro, tu quer um violeiro, tu quer um cantor, uma vaca, um boi, uma ovelha, enfim, então 7 era o número do Pix. Se ninguém botou até agora, tem chance, até acabar a vinheta eu vou estar assistindo o vídeo com o celular na mão aqui e vou colocar o extrato do Pix na minha rede social. Vou passar vergonha se ninguém fizer o Pix, então dê um help aí, pelo menos 50 centavos aí para não passar vergonha, né? Ou eu vou me fazer um monte de Pix ali. Um abraço, obrigado pro meu amigo Bruno, que apareceu aí, fez algumas intervenções, né, para deixar mais divertida a nossa aula de captação. Legal. É meio bosta, né? Qualquer coisa, só prender o grito nas redes sociais, seja do Arte Nativa, seja do próprio seminário, seja pessoal meu, fiquem à vontade. É um prazer estar ajudando, como eu falei, o conhecimento ele não vale nada se a gente não puder compartilhar. Um abraço. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.